Olá, quero cumprimentá-los na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso mais um dia do programa. E o objetivo desse programa é te levar a palavra de Deus para a sua casa, para o seu lugar de trabalho, onde você estiver, que você tenha acesso à palavra do Senhor. Na semana passada nós estivemos aqui a compartilhar sobre o novo nascimento em Cristo Jesus, como a nova criatura ela precisa viver no nosso mundo. Hoje nós queremos compartilhar um pouco no seu coração sobre aquilo que nós podemos chamar, na luz da palavra de Deus, a questão do jugo. Nós muitas das vezes nós vivemos até a vida de uma vida cristã sob pressão, sobre muitos jugos. Existem alguns jugos que acontecem na nossa vida e algumas das vezes até acabam sendo como raízes de nossos fracassos nas nossas vidas. E hoje nós, à luz da palavra de Deus, à luz de alguma afirmação, uma chamada do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos conversar acima desse texto que está em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30, que eu quero passar a ler para você. Ele diz assim, Mateus, quero convidá-lo a acompanhar. Mateus 11, 20 e 25 diz assim: Por este tempo, disse Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelas aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi da tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão a mim, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras são palavras do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é um convite que o Senhor Jesus Cristo faz. Jesus Cristo faz um convite para as pessoas, porque acima Jesus começa a dizer que o Pai é revelado através do Filho e o Filho é revelado através do Pai. E dito essas coisas, Jesus então faz um convite para as pessoas. E qual é o convite? Que as pessoas pudessem vir após a Ele, para que através de Jesus as pessoas pudessem carregar o jugo que Jesus, que era suave e leve, e carregando esse jugo então as pessoas teriam um descanso, um alívio sobre as suas almas. A primeira questão que nós queremos conversar aqui é a questão dessa questão do jugo. Né? Do jugo. O que é jugo? Em jeito de elucidação, jugo, para quem trabalhou no campo e que trabalha com as vacas, nas chambas, coraças, juntavam duas vacas, dois bois, e no meio existia uma vara, podemos dizer assim, um tronco que ligava entre um animal com o outro, e aquilo que se chama jugo. E no tempo que Jesus já existiam os fariseus, os hipócritas, os quais que Jesus censura no capítulo 24 de Mateus, onde Jesus fala que eles já estavam fardos pesados para o povo, e nem que eles não queriam e não estavam dispostos a carregar aqueles fardos. Era um jugo, o jugo da religião, o jugo da doutrina dos homens. Nós carregamos muitos jugos na nossa vida, mas Jesus, quando chega, fala assim: vocês estão pesados, estão sobrecarregados, vocês precisam então deixar esse jugo pesado e carregar o meu jugo, que é leve e suave, de modo que as pessoas possam alcançar descanso e alívio sobre as suas almas. Como dissemos, existem muitos jugos, e o jugo da aflição. E o primeiro jugo que nós queremos notar aqui é o jugo do pecado. As pessoas estavam dentro do pecado, estavam de alguma forma
mergulhadas no pecado. É um jugo, o pecado é um jugo, porque nós nos tornamos escravos do pecado. A Bíblia fala que quando nós estamos inseridos no jugo do pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. E uma vez escravo, nós não temos paz, não temos alegria. A primeira coisa que Jesus fez, e Jesus convida para as pessoas, é para que as pessoas tirem o jugo do pecado, saiam do jugo do pecado. Agora, uma vez nós saímos ou saídos do pecado, do jugo do pecado, existem outros jugos que muitas das vezes passam por despercebido na minha e na tua vida. E jugos que muitas das vezes nós não atentamos a isso e a nossa vida é feita de uma forma fracassada, nós não conseguimos alcançar nossos êxitos da vida. E as pessoas já falam assim, porque de Jesus, Deus nos fez para nós vencermos na vida. Essa ideia de fracasso não é de Deus. E por que muitas das vezes nós fracassamos? É por causa desses jugos. Então, quero oferecer para ti hoje, nesse programa, bem rapidinho, alguns 3 jugos, na verdade, chamar a atenção a uns 3 jugos, além do jugo do pecado, alguns 3 jugos que muitas das vezes nos tornam pessoas fracassadas, pessoas frustradas na vida, e você vê, estou a dar duro, estou a lutar na minha vida, às vezes aquilo não acontece, estou a lutar, aquilo não acontece, por que não dá certo na minha vida? Você já se sentiu assim? Já perguntou, para aí não tenho mais jeito, né? Às vezes você encontra pessoas, viver já não tem gosto, vale a pena morrer, né? Tem pessoas até que pensam até tirar a sua vida porque pensam já que viver já não tem prazer de viver, as pessoas perdem o prazer de viver. Muitas das vezes isso acontece porque as pessoas estão frustradas e não estão a alcançar o que almejam, e por causa de alguns jugos que nós não prestamos atenção. O primeiro jugo que nós precisamos aqui falar é que Jesus quer que nós possamos deixá-lo e carregar o jugo de Jesus que é suave, é o jugo do estresse. O jugo do estresse. O estresse, ela tem a ver muito com a ansiedade, né? O estresse, como é que o estresse aparece? O estresse aparece na medida que eu luto para poder confirmar ou provar às pessoas aquilo que eu sou. Muitas das vezes nós lutamos para provar o nosso valor para as pessoas. Lutamos para fazer algo para agradar as pessoas. E enquanto eu faço para agradar as pessoas, luto para agradar as pessoas, para provar às pessoas o meu valor, e eu assumo uma identidade que não é minha, uma identidade errada. E uma vez assumido uma identidade errada, isso cria estresse na minha vida, porque eu não estou no meu lugar. Eu não estou no meu lugar. Para nós sermos realizados na vida, é importante que eu esteja no meu lugar. Você está no seu lugar? Você está onde você devia estar? Você está a fazer o que você deveria estar a fazer? Porque se você não está a fazer isso, isso vai gerar estresse, vai gerar frustração. E isso começa a nos corromper. E esse é um jugo muito pesado, porque você luta para provar às pessoas. Por isso Jesus não disse, não andeis ansioso por coisa alguma. Porque a ansiedade, a ansiedade é fruto do estresse. Eu começo a ficar estressado, começo a ficar provar às pessoas. E a partir dali eu não realizo o meu propósito. Então, o primeiro jugo que nós precisamos entender, que nós precisamos deixar, é o jugo do estresse. O jugo do estresse. E descansar. O estresse, ele é o contrário de confiança em Deus. É o contrário do descanso em Deus. Muitas das vezes, você já parou para pensar, às vezes você tenta fazer aquilo, faz aquilo, não dá certo, o que você faz? Você fala, eu não aguento mais, já não... Porque falta confiança em Deus. Deus fala que confie em mim. A Bíblia fala que confie em Deus, Ele tudo fará. Nós precisamos confiar em Deus nos nossos caminhos, confiar em Deus mesmo quando as coisas não estão dando certo, quando parece não dar certo. Nós precisamos entregar a Deus, confiar a Deus e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Se eu penso assim, eu não terei estresse. E se não tenho estresse, eu não estou frustrado. Eu continuo focado no que estou fazendo, continuo focado no meu sonho, ainda que pareça
que não está a dar certo, eu continuo persistindo com perseverança, que no fim do cabo eu vejo meus sonhos, meus desejos realizados. Jesus nos chama hoje. Deixa o jugo do estresse. O segundo jugo que nós precisamos entender é o jugo da condenação. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se nós entendermos a questão da condenação, muitas das vezes a condenação aparece, que nós chamamos de condenação passiva, quando eu mesmo me condeno por meus atos, a minha consciência vai me culpando, eu não consigo me perdoar, porque mais do que perdoar uma pessoa, pior é não se perdoar a si mesmo. Muita gente vive sem, não se perdoa, não consegue se perdoar por algo errado que fez. Ele começa a se condenar, começa a se corromper, começa a se achar indigno, começa a se achar não merecedor do perdão, do amor de Deus. A pessoa se condena. E quando a pessoa se condena, a pessoa não faz e perde a vontade. E muitas das vezes uma pessoa condenada, ela vive pelaquilo que as pessoas pensam dela. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos viver pelaquilo que as pessoas pensam ou falam de nós. Você tem que viver pelaquilo que Deus pensa de ti. E nós precisamos pensar, o que Deus acha de mim? O que Deus pensa de mim? Aí eu não sou condenado. Eu não me condeno. Eu quero ver Zaqueu, na palavra de Deus fala que Zaqueu, Lucas 19, se não está errado, Zaqueu estava lá, o cobrador de imposto, queria ver Jesus, e Zaqueu vivia pelo que as pessoas pensavam, olhava pelo que as pessoas pensavam dele, e também olhava pelo que ele pensava, fazia, e Zaqueu ficava uma pessoa condenada. Não se achava merecedor de ouvir a palavra de Deus, não se achava merecedor de receber Jesus na sua casa, mas a graça de Deus sobreveio para a vida de Zaqueu, porque é assim como Deus via Zaqueu, como um ser humano que merecia, que tinha perdão, que precisava de perdão, precisava de se reconciliar com Deus. E meu irmão, minha irmã, nós geramos na vida, mas muitas das vezes nós temos de nos permitir, nos perdoar, para que a condenação não tome conta de nós. Porque se a condenação toma conta de nós, nós ficamos uma pessoas frustradas. E esse jugo é muito difícil, porque não nos condenamos, Deus nem nos condena. Deus não nos condena. Além das pessoas, você vai contar pessoas, quantas vezes eu e você já fizemos uma coisa errada, eu vi a pessoa com muita eloquência bíblica e tudo mais, falar, você é assim, e a pessoa já é colocada na esquerda, a pessoa é expulsa do convívio, a pessoa é tirada do convívio, porque as pessoas pensam que a pessoa não é merecedora porque pecou. É assim que Deus nos vê? Não. Quando Jesus, os homens levaram Jesus, a mulher adúltera, para o encontro de Jesus, o que Jesus falou? Quando Jesus falou, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O que Jesus está aqui a falar? Jesus estava a levar aquelas pessoas a fazer uma autoavaliação nelas. Autoavaliação nelas, porque aqueles homens estavam a condenar a mulher, mas enfim, eles precisavam fazer uma autoavaliação. Mas no fim mesmo, quando Jesus disse, mulher, onde estão aqueles que te condenam? A mulher disse, Jesus não está aqui. E eu disse, vai e não peques mais. Nem eu te condeno. E vá e não peques mais. Jesus não condenou a mulher. O amor liberta. O amor reaviva. Então, hoje, além do jugo do estresse, nós precisamos entender que existe um jugo da condenação. Não se condene. Não se condene. Porque condenar-se é a mesma coisa você colocar um espeto na sua... espetar-se a ti mesmo, porque não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E o terceiro jugo que nós precisamos avaliar na nossa vida, se nós temos esse jugo ou não, é o jugo do medo. O jugo do medo. A Bíblia, ela fala, tem uma parte que às vezes fica para ser condenação, ou condenação, fica para ser contrariar-se. A Bíblia fala, não temas. Tem uma parte que fala, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso quer dizer? Outra parte, a Bíblia fala, não temas,
outra parte fala o temor. Quando fala o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, esse temor diz respeito à consciência constante de Deus na minha vida. Aí eu tenho temor ao Senhor. Temor ao Senhor é ter consciência constante de que Deus está constantemente presente em minha vida. Então, por mais que eu não esteja sozinho, quando eu estou sozinho na minha casa, do meu quarto, na casa de banho, Deus está lá. Porque existe a pessoa é aquilo que faz quando está sozinho. Isso mesmo. Aquilo que eu e você fazemos quando estamos sozinhos é que nós somos. Porque no meio das pessoas é fácil fingir. Mas aquilo que eu quero saber quem você é, avalie o que você faz quando está sozinho. Aí você vai ver quem você é, quem eu sou. Então, o medo, ele é falta da confiança do amor de Deus e da sua grandeza. Como que medo entra? Deus não criou medo. Quando Adão peca, no segundo da história, Adão peca no jardim do Éden. E quando Adão peca, ele se esconde. Quando Deus vai para lá, Deus chama por Adão. E Adão responde como? Eu ouvi a sua voz soar no jardim e me escondi porque eu tive medo. Antes do pecado, o homem não tinha medo. Não tinha medo. Depois que o homem peca, o homem passa a ter medo. O Satanás criou medo no homem, porque o medo distancia entre o homem e Deus. Na verdade é isso que o adversário quer, que eu e você sintamos medo, tenhamos medo de Deus, para que nós possamos estar mais distantes de Deus. Mas Deus não criou medo. E esse jugo do medo é muito, muito difícil. Por quê? A preocupação é uma preocupação demasiada do que as pessoas pensam de nós. Quando você fica muito preocupado do que as pessoas pensam de você, você não vive os propósitos de Deus. Você vive querendo agradar as pessoas, querendo com que as pessoas te aceitem. E você faz o possível e move seus inteiros para fazer as pessoas poderem. Não é assim. É muito importante que as pessoas possam fazer com que Deus seja conhecido na tua casa. Então, medo é falta, é uma preocupação demasiada pelo que as pessoas pensam de mim. Medo nos paralisa. Você já ficou paralisado pelo medo? Quantas vezes você e eu tentamos fazer alguma coisa, de repente eu não faço mais, porque eu tive medo, receio de fazer, receio de começar. E quantas vezes você sentiu um projeto na sua vida, teve um projeto na sua vida para fazer, de repente você se vê que já não faz mais aquele projeto, daí medo. Você encontra umas pessoas que vão falar, você não vai conseguir, você não tem condições, você não tem financiamento, onde você vai trazer dinheiro para fazer? Aí você começa a se coloca-se no medo, coloca-se medo, de repente você não faz mais. O medo de errar toma conta de ti. E você já não faz aquilo que você deveria estar a fazer. Já não faz o que você deve fazer. Então, o medo é um problema, é um jugo grande que nos paralisa. Além de nos paralisar, o medo nos tira a paz. Nos rouba a paz. O medo, quando nos rouba a paz, o que faz? Ele deixa você vulnerável. Porque uma pessoa sem paz, a Bíblia fala como a paz de Deus que excede todo entendimento. Uma pessoa de Deus, ela tem que ter paz. Porque a alegria formoseia o rosto. Um coração alegre deixa uma cara bonita. E é um sinal de um filho de Deus. O filho de Deus não pode ficar toda hora triste, toda hora emburado, toda hora com a cara amarrada. Não, seja feliz. E o medo tira-nos disso. O diabo introduz medo no homem e quando ele introduz o medo no homem, ele reduz o potencial. Isso mesmo. Muitas das vezes, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos grandes potenciais. Você e eu somos pessoas potenciadas, potencialmente relevantes, porque Deus nos fez. Mas o que o diabo faz? Através do medo, ele vai reduzindo o nosso potencial. Daqui a pouco já se acha indigno, já se acha imerecedor, você já não merece mais isso, porque o diabo colocou o medo em você. O diabo também ele usa as pessoas.
as pessoas para nos atingir. Você vê que daqui a pouco aquela pessoa que era teu melhor amigo, teu confidente, talvez o seu esposo, a sua esposa, seu filho mais próximo, já te traiu, já te colocou e você diz, como é possível? Mas é importante sabermos, assim como o diabo usa as pessoas, a Bíblia fala que a nossa luta não é com sangue nem carne. A nossa luta é com o adversário, com Satanás. Nós não podemos lutar com as pessoas. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe com as pessoas. Preocupe-se com o adversário, o Satanás, aquele que reduz o teu potencial. As pessoas até podem falar de você. As pessoas até podem traí-las. Se Jesus foi traído, quanto mais eu e você? Iremos sofrer traição. Mas o mais importante é aquilo que eu sou em Cristo Jesus. E o diabo vai usando as pessoas. E nós precisamos saber, quando o diabo mexe comigo, mexe com Deus. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. Todas as pessoas que são pais entendem isso. Toda pessoa que mexe com meu filho, mexeu comigo. E a Bíblia fala como? Nós somos filhos de Deus. Todos quantos conheceram, foram dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E se eu, como sou filho de Deus, aquele que mexe comigo, aquele que mexe com você, ele está mexendo com seu Pai Altíssimo, seu Pai Deus. Então é Ele que te defende. É Ele que pode te defender, que pode te justificar. Não se preocupe em se justificar perante as pessoas. Não se preocupe em se defender perante as pessoas. Se preocupe em se focar no seu propósito, no seu sonho, naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, enquanto nós nos preocupamos em nos defender nas pessoas, nós deixamos de nos preocupar com aquilo que realmente nós fomos criados. Quem te defende é Deus. A ti apenas cabe focar-se no seu chamado, no seu propósito. O medo faz isso para si. Não olhe pelos gigantes. Olhe para o seu propósito. Olhe para o seu propósito. Quando Deus chamou, quando Moisés, no livro de Número, capítulo 13, e Moisés comanda os espias para espiar a terra. Interessante quando esses homens voltaram e falaram, olha, nós vimos homens grandes, que aos nossos olhos nos pareciam gafanhotos. Ou seja, ele mesmo, os homens se achavam gafanhotos. Querido, quem se vê como gafanhoto, pensa como gafanhoto. E pensa que as pessoas lhe veem como gafanhoto. Porque a visão que você tem de você mesmo vai determinar quem você é. A visão que eu tenho de mim mesmo vai determinar quem eu sou. Como você se vê? Você se vê como gafanhoto? Ou se vê como filho de Deus? Porque isso vai determinar como eu hei de viver. Como eu vou me colocar na vida. Porque se nós estivermos com gafanhoto, não vamos conquistar. Esse texto de Número, um homem que foi também como espiar a terra, que Josué disse, não, vamos, conquistemos a terra. Enquanto um se achava como gafanhoto, outro viu, não reparou os gigantes, reparou o propósito. Olha, quando Jesus conversa com Pedro, estava num barco, e num alto mar, numa noite, e Pedro foi lá, e Jesus estava a andar acima das águas, e Pedro fala, Senhor, é tu mesmo. Se és tu, manda-me que eu venha até a ti. Jesus fala, venha. E Pedro teve coragem. E dá passos. Enquanto Pedro não olhava para a circunstância, ele teve coragem. Enquanto Pedro começou a dar importância pela circunstância, Pedro teve medo, começou a afundar. Veja o medo que faz. O medo nos afunda. Não olhe para a circunstância. Não olhe, não dá tempo às circunstâncias. Não se preocupe pela circunstância. Preocupe-se pelo seu propósito. Porque a circunstância ela não te define. A circunstância não nos define. O que nos define é a nossa identidade em Cristo. Em Cristo. Quando você se define pela circunstância, você vai ser uma pessoa fracassada. O medo, ele também nos torna servo inútil. Lembra daquela parábola onde um servo, Deus deixou talentos, não produziu o talento. E Jesus falou assim, servo inútil,
Por que não produziu? E não produzir o talento nos torna servo inútil. E o lugar de servo inútil é no inferno. Queridos, você tem um potencial. Deus deu um potencial a você. Deus deu um talento em você. E você precisa usar esse talento. Não fique mergulhado pelo medo. Não fique mergulhado pela circunstância. Não fique mergulhado pelos seus gigantes. Repara no talento, no propósito que Deus te deu. E seja eficaz no que Deus te chamou. Que Deus possa te ajudar. Deus possa te proteger. Em nome de Jesus. Amém.